Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LearnCast by LearnBase. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem, Amanda, e você? Tudo bem também. Essa semana a gente está com a Marina aqui, nossa rede de vendas da LearnBase, como convidada especial do nosso podcast. O Lars está em viagem no Nordic EdTech Summit e logo logo a gente traz novidades para vocês também de como que está sendo esse evento lá na Suécia. Então, vamos às notícias da semana que trouxeram algumas novidades aí para o ensino básico aqui no Brasil, né? A primeira notícia que a gente trouxe na nossa newsletter da semana é sobre como a proibição de celulares nas escolas melhorou a aprendizagem dos alunos, né? Mari, você quer dar uma comentada sobre isso? Eu quero sim. Eu gostaria de falar que, bom, esse foi um estudo que a Stanford University ela fez junto com a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, a fim de fazer um levantamento de dados para trazer realmente quais são as vantagens de ter esse veto de eletrônicos em sala de aula, né? E esse estudo eles provou muito efetivo, né, em relação a essa nova política de proibir os celulares, porque de fato os alunos eles conseguem se engajar mais na sala de aula, eles conseguem prestar mais atenção, eles têm absorção do conhecimento que eles precisam ter para ter aí um bom desempenho escolar. Exatamente. E é muito bacana que os dados que esse estudo trouxe de melhoria de aprendizagem, né, de elevar o grau de aprendizagem dos alunos, é equivalente a praticamente um bimestre inteiro em relação a conteúdo e, como você comentou, né, a questão da absorção do entendimento, principalmente aí no português e na matemática. Então, por mais que tenha sido uma mega polêmica aí no comecinho do ano, com a lei, né, instituindo a proibição de celular, muita preocupação envolvendo a questão da tecnologia mesmo e como os alunos iam lidar com tudo isso. Agora a gente está conseguindo ver aí no segundo semestre do ano resultados extremamente significativos, né? Então é muito bacana de ver essa resolução. Com certeza, e até pelo lado psicossocial das crianças, isso também pode ser muito interessante, porque do que ficar ali entretido com o seu próprio aparelho, elas seguem a socializar mais, elas vão brincar na hora do intervalo, elas vão ter mais movimento do que só ficar ali focado na tela. Então, se vocês um dia fossem me perguntar qual é o meu posicionamento em relação a isso, eu sou super a favor Muito de bacana. não ter os aparelhos em sala de aula. Exato, a gente saber sempre dosar, né? Dosar aí o equilíbrio entre a educação num nível tradicional, que é às vezes o que funciona em algumas realidades, e entender aí que a questão da tecnologia precisa vir de uma forma equilibrada, né? A gente não pode radicalizar para nenhum extremo, mas realmente o celular dentro da sala de aula, se ele não está sendo usado de forma pedagógica, é melhor que ele fique guardado na mochila num primeiro momento, né? Mas muito bacana. A próxima notícia que a gente trouxe aqui foi sobre a certificação EX das escolas exponenciais, que tem aí como um critério-chave a parte de comunicação entre escolas e famílias, né? Um ponto extremamente importante e que a gente tem sentido até por parte de alguns dos nossos clientes uma certa dificuldade, né, em promover o envolvimento, o engajamento familiar. Mari, você quer dar uma comentada sobre isso? Sim, é sempre uma dificuldade mesmo que os pais têm, por exemplo, quando eles vão escolher uma escola para os filhos. Como é que isso vai ser? De repente, ele mudou de cidade ou ele está querendo trocar o filho de escola. Então, é importante ter esses indicadores para ele saber onde é que ele vai estar pisando, onde é que o filho dele vai estar inserido ali, né? E foram bastante escolas que fizeram parte, né? Acho que foram mais de 600 escolas certificadas em 2025, né, que foram reconhecidas em alguns eventos. Exatamente, a gente tem um número bem considerável aí, levando em conta essa questão de critérios, como você comentou, né? A visão da família diante aí do cenário escolar, quais são as melhores opções para as crianças e levando milhões de coisas em consideração hoje em dia que, eu vou ser muito sincera, meus pais não levavam na minha época, né? O importante era ter português e matemática e o resto estava tudo certo. Então, bacana. Sim, já do meu lado,
os meus pais sempre prezaram muito pelo lado humano da escola, né? Como eles tratavam, eles gostavam de ir ali, ver como é que era o tratamento dos professores e tal. Então, acho que cada família ela tem o seu critério ali de escolha, né? Tanto no passado quanto hoje. E esse tipo de certificação é muito importante para isso, para ajudar quem de repente sei lá, às vezes é o primeiro filho da pessoa, ela não tem primos da mesma idade ou qualquer coisa do tipo, então isso ajuda aí, dá uma orientação, dá um norte para esses pais, esses tutores, né, das crianças. Exatamente, muito bacana essa notícia. A próxima que a gente trouxe aqui é sobre a NR1, que é a norma reguladora número 1, exigindo aí o cuidado com a saúde mental nas escolas. É muito bacana que só fazendo um rápido apontamento que a NR1 é aquela que também estabelece a questão de gerenciamento de riscos ocupacionais. Aqueles mapas de risco que às vezes a gente vê em alguns estabelecimentos, né, com risco físico, biológico, químico, bem comum também em alguns laboratórios agora eles estão trazendo aí uma preocupação maior com os riscos psicossociais, né? Mari, dá uma comentada sobre isso também. Sim, isso é extremamente importante porque a gente tem que pensar nos adultos que essas crianças um dia vão se tornar, não é mesmo? E a gente quer tentar evitar que elas tenham muitos traumas, muitas feridas que vêm da infância e que muitas delas acabam vindo da própria escola. Às vezes por um colega que fazia bullying com eles, ou eventualmente por um professor que talvez não conseguia dar certa atenção que esse aluno precisava em sala de aula, ou talvez fora dele, identificar um comportamento ali que não estava muito justo, né, para o momento que estava acontecendo, ou aí às vezes, né, a coordenação precisar intervir. Eu acho que é extremamente importante cuidar da saúde mental dessas crianças, da saúde mental dos professores também, porque sem a saúde mental dos professores, dos coordenadores e dos diretores das escolas, não tem como levar isso para as crianças também, né? Eles têm que saber, tem como estarem, eles têm que estar bem para poder cuidar bem. A gente tem que ter essa preocupação, a gente enquanto sociedade, né, tem que ter essa preocupação Sim. bem focal na saúde mental de todos os envolvidos no contexto educacional. E é muito bacana trazer essa notícia aqui nessa news, porque em outros episódios anteriores a gente vem falando bastante sobre a questão de saúde mental, tanto nas escolas, pensando nas crianças, quanto em relação aos professores, assim como no meio universitário, né? A gente trouxe bastante aí alguns insights sobre isso em episódios anteriores, vocês todos fiquem à vontade para dar uma explorada. Se não me engano, episódio 8, que é o anterior, a gente falou bastante sobre saúde mental a nível universitário. Então, bem bacana essa preocupação aí governamental também em instituir normas regulamentadoras pensando na saúde mental. Com certeza. E mais um comentário, Amandinha, que é o seguinte: não são apenas os professores, os coordenadores, os diretores, também os funcionários dessas instituições de ensino que Bom, precisam estar bem, né? Porque eles fazem parte ali daquele ecossistema que é uma escola, uma faculdade, uma universidade. Então, todo mundo tem que estar bem. Você bem pontuou isso. Tem que vir de programas governamentais, né? E lembrando também que o mês de setembro, que está chegando aí, que está começando, é o Setembro Amarelo. Então, bastante foco aí para a saúde mental de todo mundo. perfeito pontuar isso, Maria. É exatamente esse entendimento da escola enquanto uma comunidade escolar em que todos os envolvidos têm um papel crucial aí, todo mundo realmente tem que ter um bom cuidado, tanto com a saúde física como a saúde mental também. A próxima notícia que a gente trouxe é sobre o novo Plano Nacional pela Primeira Infância, voltado aí de uma forma muito mais direcionada e mais exclusivamente com esse olhar de cuidado para as crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente, por mais tendo né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já várias legislações que garantem os direitos das crianças no nosso país, está vindo aí um novo plano nacional para ter esse cuidado a mais com os pequenininhos, né, Mari? Quer dar uma comentada nesse assunto? Legal. Um comentário um pouco
vago, mas é cuidado com os pequenos que vai acabar refletindo no cuidado com a própria família, né? Porque os pequenos, eles são tão pequenininhos que eles não têm, às vezes, o próprio discernimento ou a responsabilidade sobre si. Então, isso vai afetar muito a família, né? Às vezes vai trazer à luz muitas coisas que os familiares, que os pais dessas crianças deixaram de perceber, aspectos que são muito importantes na formação dessa criança e que vão para além ali do ambiente escolar e tudo mais, né? Como, como vida, como isso vai afetar na vida desses indivíduos mesmo. Nada vago esse comentário, inclusive super abrangente, tratou bem todos os pontos super importantes em relação a esse plano nacional. Quem tiver maior interesse é só ir lá na nossa coluna de notícias do nosso site que vocês conseguem se aprofundar mais no assunto, mas muito bacana. E por fim, encerrando essa parte aqui de novidades aí de últimas notícias dessa newsletter, a Bet Nordeste aí acontecendo no Recife, trazendo muitos assuntos extremamente pertinentes para o meio educacional, falando sobre inteligência artificial, falando sobre questões socioemocionais. Então a gente tem aí tivemos a Bet em São Paulo, né, em abril, e agora tendo a Jornada Bet Nordeste, que é um evento extremamente relevante para o nosso país e também voltado ali para aqueles estados que estão trabalhando bastante e são um grande exemplo em muitos aspectos da educação, né, Mário? Com certeza, a gente vê grandes avanços aí em várias pesquisas em relação às instituições e educação no Norte e Nordeste. A gente fica muito feliz que a Beth tenha essa preocupação de localizar um evento tão importante como esse também. E esse tema que eles trouxeram, do IA como uma ferramenta ou uma ameaça, essa é a pergunta de milhão do século. Exatamente, exatamente. É muito bacana a gente saber que, por mais que seja um debate até que meio cansativo, né? A gente está sempre falando sobre isso, mas extremamente necessário e ver como os gestores escolares e todos os envolvidos na questão socioeducacional das nossas crianças estão se preocupando com esse assunto, estão podendo falar a respeito disso e também compartilhar experiências. Então, extremamente bacana de estar acompanhando o que o pessoal está fazendo aí na Jornada Bet. Uma pena a gente não ter podido participar pessoalmente esse ano, mas quem sabe o LearnBase não estará lá o ano que vem. Quem sabe? Vamos cruzar os dedos para que dê certo e para a gente poder também fazer parte desse processo com eles lá e trazer novidades para vocês sempre, né? Seguindo aqui, o nosso primeiro artigo de destaque da newsletter, né, logo depois das nossas notícias, é como o pensamento computacional está sendo visto como parte do letramento básico. Isso aqui é extremamente interessante. Mari, fala o que você achou sobre esse assunto. Eu achei isso muito legal ter voltado em pauta, que isso traz algumas coisas que eu me recordo de ter tido esse tipo de coisa na escola, nos primeiros anos da faculdade, que era uma coisa assim, quase que zero tecnologia. Mas o que era muito estimulado naquela época? Que você tivesse o seu raciocínio lógico alinhado com o seu pensamento crítico, tudo voltado para a resolução de problemas. Fossem eles de ordem lógica, fossem eles de ordem mais subjetiva, como ali a questão mais filosófica, isso da época que eu fazia a faculdade de educação física, que a gente tinha essas matérias assim, e era muito, muito, muito incentivado que a gente tivesse esse tipo de pensamento, que vai além do letramento, né? Então, agora, aliado à tecnologia, isso eu acredito que pode facilitar muito esse tipo de cognição, esse tipo de raciocínio nos estudantes como um todo, né? Então, acho que isso pode ser bem disruptivo, isso pode ser muito importante, né? Com isso, e eu achei muito, muito, muito legal, inclusive ter vindo aqui para essa newsletter.
É muito, muito bacana. E pontos extremamente relevantes que você apontou em relação ao pensamento lógico, né, ao pensamento crítico, e a gente também trazer o entendimento que o pensamento computacional, ele não vai se resumir unicamente a uma questão tecnológica. Ele está trazendo, está alinhando o pensamento crítico, o pensamento lógico com o pensamento criativo. Então, a gente já está buscando, olha só que bacana isso, né? Evolução social e educacional desse tipo de pensamento, né? Desse tipo de visualização de forma de resolução de problemas. Antes a gente precisava simplesmente seguir uma lógica de que uma fórmula, vamos dizer assim, né? Que a gente resolve um problema colocando essa fórmula, aplicando e dá certo. Chegamos num resultado. Hoje a gente já está tratando isso para a resolução de problemas, não só de forma lógica, mas de forma criativa. E é muito bacana pensar que as escolas estão trazendo esse tipo de preocupação, até em virtude da própria BNCC da computação, né, homologada aí 2022, poucas escolas estão conseguindo aderir a essa BNCC, né, colocar dentro da sala de aula ou mesmo trazer a mentalidade aos professores na ideia de que o pensamento computacional não exige que você entenda sobre programação necessariamente, né? Você não precisa ser o professor de tecnologia, você precisa ser um professor que tem a capacidade de instigar os seus alunos a pensar de forma lógica e criativa. Então, extremamente bacana. Esse artigo veio da revista Educação e na nossa newsletter vocês podem ler o artigo original na revista Educação ou direto ali no nosso blog K12 também. Sim, gerar a curiosidade nos alunos, fazer com que eles fiquem inconformados, que eles questionem muito, isso de fato vai fazer com que eles tenham esse pensamento, que eles consigam elaborar melhor, de melhor maneira, esses pensamentos, né? Sim, eu não vejo a hora de começar a ver isso daí mais em prática e os resultados disso, né? Então, espero que no podcast que for falar dos resultados, eu espero que eu esteja aqui para a gente ver qual foi a evolução que rolou aí. Ah, com certeza. Tem tudo para dar certo e a gente fica aí realmente na expectativa de ver dando certo mesmo, ver as coisas evoluindo de uma forma bem bacana, como foi com a questão dos celulares, né? Lá no começo do ano a gente vendo a lei chegando e agora a gente vendo os resultados palpáveis em questão de benefício, né? O próximo artigo que a gente trouxe, falando aí sobre redes sociais, bem-estar e protagonismo estudantil, com aquele PBL que a gente também comentou no episódio anterior da última newsletter K12, que é a aprendizagem baseada em projetos. E o que as redes sociais têm a ver com isso, né? A gente tem visto que cada vez mais crianças, os adolescentes, têm usado as redes sociais, né, com muito mais frequência, até com muito mais engajamento, e isso pode ser um pouco complicado quando nós tratamos aí da questão da educação, por vários cenários, né? A questão do cyberbullying, a questão da própria cognição dessas crianças, desses adolescentes, pelo tempo de uso de tela e das redes sociais. Mari, dá uma comentada aí sobre o que você achou desse artigo. Eu achei que ele foi bem, assim, ele me deixou bastante curiosa e reflexiva, né? Que assim, a tela, ela pode ser usada de uma boa maneira e ela não é usada assim, né? A maior parte das pessoas usa a tela hoje, claro, tirando aquelas que têm que trabalhar e estudar na frente do computador, mas qual que é a sua distração hoje? Ah, é você ir para as redes sociais ali no seu celular e ficar rodando, rodando, rodando. O que isso acontece? Por que a gente fica tão fadigado? Por que a gente sente que a gente não consegue às vezes desenvolver algumas coisas e se sente muito cansado? São muitos estímulos que o seu cérebro tá recebendo, são muitas sinapses muito rápidas, e às vezes não dá tempo de você fazer as conexões neurais que você precisa para isso. Então, é aquela história, você tem que criar o engajamento em 3 segundos. Poxa vida, Que desafio, né? que desafio! Em 3 segundos para fazer com que você não seja passado de rasteira para lá, sabe? Então, realmente tem que
esse modelo, né, dos 5 E's aí que eles falam de engajar, explorar, explicar, elaborar e evaluate, né, que é o avaliar, tem que ser feito com muito afinco, mesmo. Mas é algo que você falando aqui me trouxe à memória. A gente trouxe em alguma newsletter anterior e também nos episódios aqui do LearnCast sobre o estudo que um pessoal fez do tempo utilizado pelo cérebro em compreender um vídeo curto e compreender um texto lido pelas crianças, né? E foi avaliado, né, relembrando aí esse assunto, foi avaliado que as crianças que assistiram um vídeo não retiveram a mesma quantidade de informação necessária que as crianças que leram um texto do mesmo assunto e levando, vamos dizer, o mesmo tempo de duração do vídeo, conseguiram reter de informação. Então, quando a gente fala realmente das redes sociais e esse infinite scrolling que a gente chama, né, de ficar só passando aí pelo TikTok ou pelos Reels do Instagram eternamente, isso acaba realmente trazendo, como você muito bem apontou, a questão das conexões neurais, né, a questão da cognição, que, sejamos extremamente sinceros, agora a gente já tem um entendimento de que o cérebro das crianças e dos adolescentes não estão completamente formados até quase 25 anos. Então, quando a gente pensa na questão cognitiva, a gente tem que também levar isso em consideração, né? Então, um artigo muito bacana para quem quiser se aprofundar mais, veio do site do K-12 Dive, um site americano. Então é bem legal da gente também fazer esse paralelo de como está acontecendo nos Estados Unidos e é o reflexo também do que a gente está vendo acontecer aqui na educação básica do Brasil, né? Por fim, nós temos os dois últimos artigos aqui da nossa news que se conversam muito bem. Um falando sobre as tutorias personalizadas com IA, também do site do K-12 Dive, lá nos Estados Unidos. E o último, acompanhando as edtechs, né, que veio do site da EdSurge, falando aí sobre as ferramentas de IA voltadas para a educação, né? Então, a gente tem dois artigos bem bacanas tratando de um mesmo assunto e trazendo os dois cenários, em que a tutoria personalizada com IA não pode substituir o professor, mas ao mesmo tempo utilizar ferramentas com IA em sala de aula acaba facilitando, otimizando o trabalho docente, otimizando o tempo docente, levando em consideração aí, às vezes, a quantidade de alunos, né, Mari? Com certeza, é o que todo mundo teria que ter em mente aqui. A IA, ela é uma aliada e não uma substituta. Exato. Ponto central de tudo que a gente vem falando sobre inteligência artificial repetidamente, mas uma repetição extremamente necessária, até porque nós vemos ainda muitos casos de instituições de ensino um pouco perdidas em como utilizar a inteligência artificial em sala, se devem utilizar, né, se devem se adaptar a isso. Então é bem bacana ter esse entendimento, né? Esses dois artigos, quem quiser ler depois no nosso blog com mais tempo, né, com mais profundidade, vocês vão ver esses dois paralelos. Né? A preocupação entre ter um tutor personalizado na sala de aula auxiliando o professor, se isso é bom ou se é ruim, se tira um pouco o protagonismo do professor na sala de aula, que é bem bacana de se pensar também, e a questão das ferramentas de AI apoiando e otimizando o tempo dos professores. Então, com isso, a gente encerra tanto a nossa discussão sobre as newsletters como o episódio do LearnCast dessa semana. Mari, muito obrigada pela sua participação. Espero ver você de novo logo aqui e a gente se vê por aí. Muito obrigada.